Pai, é diante da tua presença que nós nos prostramos, porque tu és Deus, porque tu és tudo, porque não há nada que tu não possas fazer ou desfazer, segundo a tua boa vontade. Eis-nos aqui reunidos novamente para aprender mais de ti. Senhor Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, confiamos plenamente no que está escrito. Dá-nos o teu Santo Espírito, como tu dizes que darás a todo aquele que te pedir. Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, concede-nos concentração, para que nós possamos entender a jornada que ainda há à nossa frente. O que é que já passou, nós sabemos que nos ajuda a compreender o que vai acontecer. Por isso, Pai, vai limpando o nosso coração, vai transformando-nos, ajudando-nos, como tu tens feito até o dia de hoje. Queremos agradecer de todo o coração. Dá as palavras certas à Aliana, ajuda ao Senhor, que tudo possa correr segundo a tua boa vontade. E estas coisas nós pedimos também, que a Belinha faça boa viagem, para onde ela vai, que tudo corra bem também. E obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, nós vamos aqui dar início a Deuteronômio 2, depois nós vamos ler o capítulo 14 e o capítulo 15 também de Deuteronômio, e passamos para o capítulo 36 no meu livro, aqui no Patriarcas e Profetas, no deserto. Os Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: haveis de passar pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé. Porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis dele água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra de tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te ha faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te darei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins. Mas os Moabitas lhe chamam Emins. Outrora, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Passamos, pois, o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Ora,
Sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, o limite de Moabe, e quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto os filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os amonitas lhe chamam Zanzumins, povo grande e numeroso, e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os Horeus, e os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeia até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água, para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, até a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito e lhe fizera obstinado o coração, para tu entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sion nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jaza, e o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e os ferimos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade, nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse. Tudo o Senhor nosso Deus no-lo entregou. Somente à terra dos amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Então, agora nós vamos para o capítulo 14.
é o que fala aqui na nossa programação, né? Deuteronômio 14 e 15. Animais limpos e imundos. Os filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, o cabrito montês, a cabra montesa, o antílope, o óryx e a ovelha montesa. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida dividida em duas e que rumina, esse podereis comer. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, não podereis comer os seguintes: o camelo, a lebre e o querogrilo, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isso podereis comer de tudo o que há nas águas. De tudo que tem barbatanas e escamas podereis comer. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas não comereis, imundo vos será. De todas as aves limpas podereis comer, mas estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, a coruja e o porfirião, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todos os insetos alados vos serão imundos, não se comerão. De todas as aves limpas podereis comer. Não comerás nenhum animal que tenha morrido por si. Ao peregrino que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estrangeiro. Porquanto é povo santo ao Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu dízimo, o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua casa. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Alguém quer falar alguma coisa? Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram.
Deuteronômio 15, o ano da remissão. Ao fim de cada 7 anos fará a remissão, e este é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que tiver emprestado ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou de seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderá exigi-lo, mas o que é teu e estiver em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres. Contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Quando no meio de ti houver algum pobre dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás a tua mão, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois, por esta causa, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Se te for vendido um teu irmão hebreu ou irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o libertarás. E quando o libertares, não deixarás ir de mãos vazias. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, te darás. Pois lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que eu hoje te ordeno isto. Mas, se ele te disser: não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre. E também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos de teres de libertá-lo, pois 6 anos te prestou serviço, equivalente ao dobro do salário de um mercenário. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Mas se nele houver algum defeito, como se for coxo ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo igualmente o comerão, como da gazela ou do veado. Somente do seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás
como água. Então, agora nós vamos dar início ao capítulo 36 do livro Patriarcas e Profetas no Deserto. Durante quase 40 anos, os filhos de Israel perdem-se de vista na obscuridade do deserto. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, diz Moisés, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Deuteronômio 2, 14 e 15. Durante esses anos, lembrava-se constantemente ao povo que se achavam sob a reprovação divina. Na rebelião em Cádiz, tinham rejeitado a Deus, e Deus, durante aquele tempo, os rejeitara, visto que se haviam mostrado infiéis para com o seu conserto. Não deveriam receber o sinal desse conserto, o rito da circuncisão. Seu desejo de voltar à terra da escravidão mostrara serem eles indignos da liberdade, e a ordenação da Páscoa, instituída para comemorar o livramento do cativeiro, não deveria ser observada. Contudo, a continuação do serviço no tabernáculo atestava que Deus não abandonara completamente seu povo, e sua providência supria-lhes ainda as necessidades. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, disse Moisés, referindo à história de suas peregrinações. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa alguma te faltou. Deuteronômio 2, 7. E o hino dos levitas, registrado por Neemias, descreve vividamente o cuidado de Deus por Israel, mesmo durante aqueles anos de rejeição e banimento. Tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Seus vestidos se não envelheceram, e os seus pés se não incharam. Neemias 9, do 19 ao 21. A peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que crescia como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Moisés declarou-lhes: como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E, se deixou ter fome e te sustentou, e com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 5, 2 e 3. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Deuteronômio 32, 10. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade.
Isaías 63, 9. Todavia, os únicos relatos de sua vida no deserto são exemplos de rebelião contra o Senhor. Da revolta de Coré resultou a destruição de 14.000 pessoas de Israel. E houve casos isolados que mostram o mesmo espírito de desdém pela autoridade divina. Uma ocasião, o filho de uma mulher israelita e um egípcio, sendo este da mistura de gente que com Israel subira do Egito, deixou a parte que lhe era própria no acampamento e, entrando na dos israelitas, pretendeu ter direito de armar sua tenda ali. Isso a lei divina lhe vedava fazer, sendo os descendentes de um egípcio excluídos da congregação até a terceira geração. Uma contenda surgiu entre ele e um israelita, e a questão, sendo referida aos juízes, foi decidida contra o transgressor. Enraivecido com esta decisão, amaldiçoou o juiz e, no ardor de sua paixão, blasfemou do nome de Deus. Foi imediatamente levado perante Moisés. Havia sido dada esta ordem: quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Êxodo 21, 17. Mas disposição alguma fora tomada para atender a este caso. Tão terrível era o crime que foi sentida a necessidade de direção especial de Deus. O homem foi posto em guarda até que se pudesse saber a vontade do Senhor. Deus mesmo pronunciou a sentença. Por determinação divina, o homem blasfemo foi conduzido para fora do acampamento e apedrejado. Aqueles que tinham sido testemunhas do pecado colocaram as mãos sobre sua cabeça, testificando desta maneira solenemente da verdade da acusação contra ele. Então, atiraram as primeiras pedras, e o povo que estava ao lado uniu-se a seguir na execução da sentença. Isso foi seguido do anúncio de uma lei para enfrentar as faltas idênticas. E aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24, 15, 16. Há os que porão em dúvida o amor de Deus e sua justiça, infligindo tão severo castigo por palavras faladas no ardor da paixão. Mas tanto o amor como a justiça exigem que se mostre serem as palavras inspiradas pela maldade contra Deus um grande pecado. A paga que recaiu sobre o primeiro transgressor seria um aviso para os outros de que o nome de Deus deve ser tido em reverência. Mas caso se houvesse permitido que o pecado deste homem passasse sem punição, outros se teriam desmoralizado e, como resultado, muitas vidas finalmente deveriam ser sacrificadas. Alguém quer fazer algum comentário? A mistura de gente que com os israelitas subira do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldades. Professavam ter renunciado à idolatria e adorar o verdadeiro Deus, mas sua primitiva educação e ensino lhes haviam modelado os hábitos de caráter e estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e irreverência para com Deus. Vou fazer aqui um parêntese. Aqui ele fala da educação, né? Sua primitiva educação. Isso nos remete à educação que nós tivemos até os dias de hoje e que nós devemos
assim como o livro, né, o Cisternas, como é que é, meu Deus? Cisternas, Está na não, rota. fontes limpas, Está na cisternas rota. rotas, né? Nós devemos sair desse sistema de educação que também nós fomos criados, fomos educados. Eram os que mais frequentemente suscitavam contendas e os primeiros a queixar-se, e contaminavam o acampamento com suas práticas idólatras e murmurações contra Deus. Logo depois da volta ao deserto, ocorreu um caso de violação do sábado, sob circunstâncias que o tornavam de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que deserdaria Israel despertara um espírito de rebelião. Alguém do povo, irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Durante a permanência no deserto, fora estritamente proibido acender fogo no sétimo dia. A proibição não se estendia à terra de Canaã, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo. Mas no deserto, o fogo não era necessário para aquecer. O ato deste homem foi uma violação voluntária e deliberada do quarto mandamento. Pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Ele foi apanhado no ato e trazido a Moisés. Já havia sido declarado que a violação do sábado seria punida com a morte. Mas ainda não fora revelado como a pena deveria ser infligida. O caso foi levado por Moisés perante o Senhor, que deu esta instrução: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Números 15 e 35. Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado recebiam o mesmo castigo, sendo igualmente uma expressão de desprezo pela autoridade de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Em nossos tempos. Oi? Estamos indo para lá. Em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem em que, se o mesmo deve ser guardado, a pena de morte deverá ser infligida pela sua violação. E não vai ser? Yeah. Não vai ser infligida pela pena de morte? Vemos, porém, que a blasfêmia recebia o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado como aplicável só aos judeus? No entanto, o argumento tirado da pena de morte aplica-se ao terceiro, ao quinto e, na verdade, a quase todos os 10 preceitos, do mesmo modo que o quarto. Posto que Deus não castigue hoje a transgressão de sua lei com castigos temporais, sua palavra declara, todavia, que o salário do pecado é a morte. E na execução final do juízo, achar-se-á que a morte é o quinhão daqueles que violam seus sagrados preceitos. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário aqui que eu achei muito pertinente. Muitas pessoas acham que somente a questão do decreto dominical, ou seja, a violação do quarto mandamento de Deus, é que vai nos acarretar a morte. Mas, na verdade, aqui a palavra diz que quase todos os 10 preceitos, do mesmo modo que o sábado, acarretam a morte também. Por quê?
porque eles incorrem em pecado, e o salário do pecado é a morte. Durante todos os 40 anos no deserto, recordava-se semanalmente ao povo a sagrada obrigação do sábado, pelo milagre do maná. Contudo, mesmo isto não os levava à obediência. Se bem que não se atrevessem a uma transgressão tão franca e ousada como a que recebera assinalada punição, havia, entretanto, grande frouxidão na observância do quarto mandamento. Deus declara pelo seu profeta: profanaram grandemente os meus sábados. Ezequiel 20, do 13 a 24. E isso se conta entre as razões para a exclusão da primeira geração da terra prometida. Não obstante, seus filhos não aprenderam a lição. Tal foi sua negligência do sábado durante os 40 anos de vagueação, que, embora Deus os não impedisse de entrar em Canaã, declarou que deveriam ser espalhados entre os gentis depois de seu estabelecimento na terra prometida. De Cádiz, os filhos de Israel voltaram ao deserto, e terminado o período de sua permanência no deserto, os filhos de Israel, a congregação toda, vieram ao deserto de Zim no primeiro mês, e ficou o povo em Cádiz. Números 20, versículo 1. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Daquela cena de júbilo nas praias do Mar Vermelho, quando com cântico e danças, para celebrar a vitória de Jeová, saiu Israel até a sepultura no deserto, a qual acabou com o peregrinar de toda a sua vida, tal foi a sorte de milhões que com grandes esperanças haviam saído do Egito. O pecado lhes arrebatara dos lábios a taça de bênçãos. Aprenderia a lição a geração seguinte? Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pondo-os ele à morte. Então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Salmo 78, 32 ao 35. Não voltavam, todavia, a Deus com propósito sincero, se bem que, quando aflitos por seus inimigos, buscavam auxílio daquele que unicamente poderia livrar. No entanto, o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo 78, do 37 ao 39. Alguém quer fazer algum comentário, alguma adição de ideias, de comentários? Eu gostaria, me fez lembrar Caleb e Josué, né? Aquela geração que saiu de lá, só 2, que tristeza. Todos morreram, e morreram perdidos, né? E essa geração que entrou junto com Caleb e Josué era nova. Eram os filhos, os netos, né? De repente eram os netos que saíram, netos e bisnetos que saíram lá do deserto, né? Sim, Criança novinha, de repente, né? Assim, é. 40 anos para nós aqui passa rápido, para eles também deve ter passado, né? Apesar de que até uma gravidez demora muito, mas 40 anos, daí a pouco já passou. Isso sabe o que isso me lembrou também, irmã? Os 144 mil, porque a gente vê em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é como o Senhor Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Saiu uma grande multidão do Egito.
Mas não foi aquela multidão inteira que entrou, foi bem menos, né? A mesma coisa, hoje em dia a gente vê, muitas pessoas estão adentrando, né, na religião do cristianismo, ou seja, os evangélicos, etc. e tal, mas nem todos passarão o ribeiro, né, ou passarão o Rio Jordão. Nem todos entrarão na Terra Santa, na Terra de Canaã. E isso a gente vê em toda a Bíblia, que, por exemplo, na época dos antediluvianos, a população da Terra naquela época era mais ou menos a população da Terra hoje, nos dias de hoje. E quantos foram salvos? Quantos entraram na arca? Assim, é um motivo para nós refletirmos. Para Deus, ele não se importa com a questão da quantidade. Para Deus é a qualidade. Então, assim, a gente sempre vê que as coisas de Deus não é com quantidade. Daquela geração que foi espiar a terra, né? Foram 40 homens, não, foram 12 homens, né? 12. Foram 12 homens, os 12 espias, que ficaram 40 dias ali espiando, só 2 entraram, ou seja, 10 pereceram. Então, assim, isso é um aspecto muito importante para a gente hoje verificar que para Deus não importa a quantidade, mas a qualidade. E tem sido assim toda a história. Fala, minha irmã. Prolongando mais o assunto aí, a gente lembra de Laodiceia, a gente lembra também dessa peregrinação, o remanescente, né? Os 144 mil, como você falou, e por aí vai. A história sempre foi e é. E a gente fica até assim, assustado, realmente, né? Há momentos, porque de repente a gente pensa, as virgens loucas, né? Todos aqueles que se perderam pelo caminho, as virgens loucas. Oi, Exato. irmã, eu queria falar, eu acho que aqueles que não entraram, que morreram no deserto, eu creio que não é todos se perderam, é que nem os 144 mil, não é porque é só 144 mil. Ah, todos os outros vão estar perdidos no final dos tempos, então teria que ser literal. Vani, os 144 mil, Literal. os 144 mil é um número literal, Vani, não é um número simbólico. É. Nós estamos fazendo esse estudo no sábado, às 2 horas da tarde. Tá? E outra coisa, aquele povo que morreu no deserto, eles morreram perdidos, sim. Por quê? É. Porque foi uma punição que Deus deu a eles. Entende? Porque eles deram ouvidos àqueles 10 espias que também morreram, certo? Pois Eles é, morreram. Miriam então vai estar perdida? Ela também não entrou. Não, espera aí, Vani, não vamos confundir. Algumas pessoas morreram pela idade. Lembre-se que Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E se Moisés, nessa altura do campeonato aqui, já devia estar com quase 120 anos por aí, imagina a Miriam. Sim, então eu estou dizendo assim, ela também não entrou, mas ela foi peregrinando para entrar. E os Sim, outros que se arrependeram, não teve entendi. ninguém então que... Não, agora eu entendi a sua colocação. Sim, uma boa parte daqueles que morreram ali no deserto, eles morreram por castigo de Deus, ou seja, Deus prometeu que eles não entrariam na terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não entrariam. Então, uma boa parte realmente foi punida pelo Senhor e não entraram. Tanto é que o povo ficou 40 anos rodeando ali no deserto, até que todos... já te dou a palavra, Iranilda. Até que todos morreram, né? Mas tiveram, sim, alguns casos. Um foi o caso de Miriam, outro foi o caso de Arão. Arão também não entrou na Terra Prometida, e Arão não morreu perdido.
Eu agora entendi, assim, a tua colocação. E certo, você está certa nesse sentido, sim. Mas a grande maioria ali que morreu, eles morreram porque o Senhor tinha prometido que eles não entrariam. Então, a gente vê que Miriam não entrou, Arão não entrou e Moisés também não entrou, né? Fala, Iranilda. Era isso que eu ia dizer sobre Moisés. Mas Uhum. Moisés está lá no céu já, na nossa frente. Ah, sim. Nós lemos Deuteronômio 2, deu para perceber, gente, que aquele povo não morreu salvo, não. Foi Deuteronômio 2, 14, 15? Isso. Nós lemos. Uhum. Deu para perceber bem. Bom, a mim, é porque a gente já sabe, então a mente vai lá nessa situação, né? Estou olhando aqui na Bíblia e eu não estou achando O quê, minha irmã? a passagem que fala que Deus, assim, todos eles pereceram no caminho, assim como Deus havia prometido. Eu acho que é Deuteronômio 2. Sim, Deuteronômio 2 fala exatamente isso. Porque quando houve, né, depois do capítulo dos espias, que o povo esmoreceu, ou seja, os espias eles foram punidos. E aquele povo que deu crédito, que deu ouvidos, tanto é que Josué e Caleb se levantaram para animar o povo. E o que ia acontecer? Ia acontecer que Josué e Caleb iam ser apedrejados. Vou deixar. A multidão entrou num nível de rebeldia e de ódio que eles já iam matá-los, os dois, e Deus não permitiu, né? Então, aquela turba, ou seja, aquele grupo de pessoas que levantaram essa sedição, eles não entraram, morreram perdidos. Mas é como a Vani também fez a boa colocação dela. Eles morreram perdidos, mas nem todos que não entraram não estavam perdidos. Foi o caso de Miriam, foi o caso de Arão, o caso de Moisés, Sim, né? porque tem alguns que na rebelião de Coré, uns ficaram ao lado de Coré, eles foram até tragados pela terra. Mas aqueles que ficaram ao lado de Arão, será que então todos eles se perderam? Porque Não, eles morreram. Eu não. entendo que morreram pelo deserto. Você tá aí é outra história, foi outra colocação. Nós estamos falando da rebelião de Coré, mas nós estamos falando também dos 12 espias que entraram lá Sim, eu sei. na terra. Nós estamos falando dos espias, né? Por quê? Porque aqueles 250, primeiro foi Coré, Datã e Abirã, que foram exterminados juntamente com seus familiares, né? Depois ficaram 250 mil pessoas também que estavam do lado deles. Esses também foram exterminados. E lembra que no dia seguinte levantou-se uma outra sedição em que aí Deus lançou a praga. Então, assim, Sim, nós temos que separar aqui as histórias. Uma foi sim, eu essa estou falando os restantes. e Esses outra que, foi? esses restantes, os que não se rebelaram, os que realmente erraram, depois se arrependeram, voltaram a ficar ao lado de Moisés. Então, claro que eles ainda ficaram ali peregrinando, como foi 40 anos, eles morreram no deserto por causa de idade já. Mas muitos deles, eu creio que houve uma sacudidura ali que teve nesses 40 anos, morte, né, por aqueles que rebelaram contra. Mas ficaram aqueles que ficaram ao lado de Moisés. Então, é isso que eu estou dizendo. Esses poucos, que teve muita matança aí, mas aí houve então aqueles que ficaram também, senão
quem queria estar cuidando dessas crianças dentro desses 40 anos? Será que então todos os pais morreram e não ficaram ninguém para cuidar deles? É isso, eu digo sim, teve esses pais que eram rebeldes, depois talvez nesses momentos que e teve que separar quem que era do lado de Deus, de Moisés, e os que estavam ao lado desses que rebelaram contra. Então, houve esses que morreram no caminho, sim, por causa da idade, mas que nunca se voltaram a se arrepender, isso que eu digo. Sim. Bom, o espírito de profecia não entra em detalhes assim, Vani, nem tampouco a Bíblia. Então, assim, aquilo que não foi detalhado para nós, eu acredito que Deus não quer que a gente fique especulando ou sabendo. O que eu sei é que uma parte morreu na sedição de Coré, outra parte morreu por conta da questão dos espias, né? Que não acreditaram e murmuraram e queriam voltar. E assim eles falaram que eles mesmos disseram a sentença deles. E então nós voltemos para o deserto e que morramos no deserto. E o Senhor, inclusive, ele disse isso. Aquilo que vocês falaram é o que vai vos acontecer. Ou seja, foi para eles, aquela murmuração para Deus, a murmuração deles foi como uma oração. Então Deus fez com que se cumprisse aquilo que eles haviam falado, certo? Sim, é como como quero dizer assim, os 144 mil é um número muito pouco para 7 bilhões de habitantes na Terra. Vamos dizer, eu e você chegamos perto, mas morremos, porque 144 mil é pouca gente. Eu Tá, te agora vai aconselho, dizer, não, só 144 mil, os outros tudo perderam. É a mesma coisa que eu quero dizer assim, os que morreram, os que não foram voltar lá para o Egito, os que não, sabe, os que não mas eu te podemos. pergunto, Vani, olha só, no tempo dos antediluvianos, quantos bilhões tinham de pessoas? Eu Aproximadamente como creio que não tinha bilhões. bilhões de pessoas. Mas tinha Existiam bastante, Vani, com relação aos outros que ficaram na arca, compreende? Nós temos que entender e compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se ele fala que 144 mil que aponta para o final do tempo, é 144 mil dos povos de Deus. Amiga, que eu compreendo, se é só 144 mil, é só, mas não estou dizendo que agora, porque eu não tenho parte dos 144 mil, morri antes, que eu estou perdida. Não, mas É não é isso isso que a que gente está eu estou falando, porque não é isso que nós estamos aquele querendo povo que entrou dentro que foram para Canaã, pronto, os outros agora estão perdidos. Não, morreram de velhice, Não é foram nada disso. vieram a morte. Só um minutinho, Cláudia, eu te dou a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, Vani. Baixa o material que eu coloquei lá no grupo dos 144 mil, dá uma lida, dá uma estudada naquilo ali, certo? E você vai ver que não é pouco. Tanto é que, veja bem, o que o estudo fala, e o espírito de profecia, porque isso foi embasado na irmã Ellen White, no espírito de profecia. Ela disse que desde aquele ano de 1844, onde começou a mensagem do terceiro anjo, todos que morreram na mensagem do terceiro anjo ressuscitariam, teriam uma ressurreição especial, parcial, para verem a volta de Jesus, certo? E parte deles estariam selados para completar o grupo de 144 mil dos nossos dias, porque você acha que é muita coisa, mas desde quando começou a mensagem do terceiro anjo, em 1844, nós estamos em 2025, Deus não conseguiu completar ainda esse número. Você acha que é muito? Muito pouco? Se Deus ainda nem conseguiu completar, isso é para a gente ver, é para a gente refletir como que nós estamos, como está a nossa vida espiritual, entende, irmã? Então, assim, nós Então, temos... eles passaram pela morte. Oi? Alguns, então, passaram pela morte. Sim, e vão estar vivos para ver Jesus. Eles vão... Eliane, Sétima praia. Oi? os 144 mil, do que eu estudei até agora, é os que vão estar salvos, vivos, para enfrentar a última fúria do diabo.
não passaram pela morte. Mas Irmã, vai, irmã, nessas alturas, já houve essa salvos, doutrina, igual ela foi ela está colocada falando. dentro da nossa igreja, irmã Inês. Essa doutrina, ela foi colocada dentro da nossa igreja. Na Bíblia, nem o espírito de profecia, nenhum nem outro, eles como fala, sustentam essa doutrina que foi colocada. Está Só um dividido. minutinho antes da irmã falar, a Cláudia Chimene já tinha levantado a mão. Deixa ela falar, por favor, Cláudia Chimene. Bom dia a todos. Eu sei que nós saímos de muitos enganos, temos que ter cuidado, porque agora vai vir muitos erros. Eu estou um pouquinho fanha, porque eu estou com problema de garganta, tá? Com a viagem, foi muito ar-condicionado dos ônibus. Vocês me perdoem o tom de voz, mas eu vou tentar expressar a vocês, com todo o amor, meu sentimento que eu tenho pelo meu povo, que nós estamos numa era de tão tentar lavar o que estava errado dentro de nossas mentes, que a justificação da fé que nós estamos aprendendo agora, esse não é um novo adventismo, é um adventismo que foi retirado de nós, como a Bela ensinou em algumas outras pregações, que o inimigo nos tirou o poder da palavra, porque a palavra tem poder. Comece a colocar isso na cabecinha de vocês assim. A palavra tem poder. Eu sei que todos, às vezes, não têm a mesma oportunidade que alguns. Uns podem estar um pouquinho mais lá na frente, outros um pouquinho atrás. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Deus me livre, misericórdia. Eu quero que vocês me perdoem por eu querer colocar o meu entendimento. Eu tenho estado muito feliz ultimamente em entender a palavra, porque eu nunca compreendi como eu tinha compreendido. A gente sabe que muitas coisas, até Abraão, ali, ficou muita coisa em oculto, em confusão, a letra, a lei é eterna, do primeiro ao 10º, com certeza, mas temos que ter aqui em 2 Coríntios 3:8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, a justificação da fé? Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, muito maior excederá a glória o ministério da justiça. Aqui entra a justiça pela fé, porque a fé, aqueles todos antes de Abraão, eu perguntei se o pastor, e não, o pastor é adventista, mas é o adventismo daqueles que acreditam na justiça da fé e não daquela da letra que mata. E eu fui perguntei depois dele fazer uma pregação maravilhosa, mostrando Cristo justiça nossa, né? E ele falou: não, irmã, está certo. Aqueles antes de Abraão, eles todos ressuscitaram porque creram. Creram. Como a irmã falou aí, no deserto teve os murmuradores, os que não creram. Então, aqueles que não creram, a gente não sabe julgar os que não creram. Estava ali no meio. Igual no meio de nós hoje, vai ter os murmuradores, vai ter os incrédulos, achando que acreditam na palavra de Deus. Mas só Deus, o Pai, pode julgar os que creram. Porque os que creram vão viver esse deserto que estão vindo aí. O deserto das tentações, o deserto da incredulidade, o deserto até os 144 mil que nós já fazemos parte. Nós já estamos na linhagem dos 144. Deus vai recolher um povo puro, verdadeiro, daqueles que crê. O ladrão da cruz, ele teve tempo ali, na hora que ele estava para morrer, ele só creu. Senhor, se hoje entrares, lembra de mim. E o que Cristo falou para ele? Hoje mesmo entrarás no paraíso comigo. Então, nós temos que... não estou contrariando tudo que foi dito aqui, irmã, porque eu não participei, comecei a participar ontem. Muito feliz de estar com vocês. Mas aqui tem uma outra passagem que fala também aqui em 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui tem outra coisa que também que eu queria mostrar para vocês. É uma pregação inteira, mas é só para esclarecer a vocês que o inimigo tirou de nós o poder da palavra. Aqui em Gálatas 3,
Continuando 3. 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por que bendita? Vou falar igual o pastor falou agora. Abraão, quando teve a promessa de nós nascermos hoje, todos nós dessa geração agora, somos filhos de Abraão. Porque Abraão poderia ter filho, irmãs? Pode dizer, não. Ele estava quase 100 anos. Então a gente não era para existir. O povo que Deus falou, os descendentes das estrelas ali, de Abraão, aí a gente lê, né? A gente pode ler o 8, a gente pode ler o 15, 3:15 de Gálatas. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. E a gente vai ler no 16 aqui, que no final fala: ora, a promessa foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz a descendência como falando de muitos, mas falando de uma só, que somos nós. E a tua descendência, que é a de Cristo. Então, hoje, pela fé, irmãs, em Cristo, acreditem na palavra, porque a justificação da fé vai ser a fé em Cristo. E mais à frente a gente vê aqui 17, Gálatas 3:17. Mas digo isto que, tendo a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma nenhuma abolir a promessa. Porque o que vem falando aqui esse assunto, minhas irmãzinhas, é que nós temos um pacto, Deus tem um pacto conosco, de uma aliança nova. Só que essa aliança é de Abraão para cá. Essa aliança, Sara poderia ter filhos, o útero é seco. Você imagina um útero seco? Não tinha vida. Então, nós hoje, os 144, não era para existir. Então, Deus fez uma nova aliança, um novo pacto, para que nós nascêssemos. Uma promessa a Abraão. Olha como é que depois de Abraão, como estrela, como é que veio o povo. Só que nós não vamos saber quem é que crê, quem não crê, que eles vão estar misturados junto com o povo adventista. Eu estou falando de adventista porque é a igreja da promessa, não tem outra igreja. Essa é a igreja da promessa. E vai estar espalhada no mundo todo, como estrelas. Só que no meio de nós, como no deserto, vai ter os murmuradores, vai ter os intrigantes, os fofoqueiros. Assim, vamos falando assim, porque no meio há todos, e a gente se pega no meio desse e fala: Senhor, me perdoa. Hoje, cada amanhecer é um novo dia, e hoje que o Senhor possa me revigorar na justiça de Cristo, crer na cruz do Calvário, porque é através do sangue de Cristo, da promessa, todos de Abraão para cá. Irmãs, é maravilhoso a misericórdia de Deus conosco, o amor de Deus nascendo no nosso coração, que não é um novo adventismo. Isso está tudo nos livros de profecia, que hoje está sendo despertado por vários irmãos e nos mostrando que esconderam de nós a justiça pela fé, a fé, crer. Então, que não estou aqui desmerecendo de todos os assuntos que foi falado, que misericórdia quero, né? Não sacrifício, mas são as histórias que precisamos aprender para que o Espírito Santo possa atuar em nós. E a nossa fé não vem esmorecer ou achar que estamos condenados. Continuar crescendo em fé é o meu desejo e a minha contribuição com as irmãs, que se sois de Cristo, em Gálatas 3:28, fala assim: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa, irmão. Para que a gente possa ter a fé verdadeira e genuína. Não importa o que o inimigo vem falar nos nossos ouvidos, mas nós somos descendentes de Abraão, daqueles que vão terminar essa obra. Glória a Deus, minhas irmãs. Misericórdia. Cláudia, isso aí nós estudou a fundo. Oh, glória, amém. Muito bom. Muito bom. A mensagem é linda. É lindo. Para a gente terminar. Sim. Vamos orar então para a gente terminar? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, nós agradecemos
por mais este alimento sólido que o Senhor nos deu nesta manhã, por mais estes momentos, Senhor, em que tua luz brilhou sobre nós, trazendo-nos, Senhor, o conhecimento, trazendo-nos, Senhor, o entendimento das coisas que estavam escondidas, ou que estavam apagadas no nosso entendimento. Pedimos, Pai querido, que o Senhor continue conosco, seja também com aquelas pessoas que não puderam entrar no estudo, mas que serão abençoadas mais tarde ao ouvirem o estudo, Senhor Deus, e nos dê um dia maravilhoso na tua presença. Pedimos estas coisas, Senhor, sabendo que nós não somos merecedores, os méritos são de Cristo Jesus, nossa esperança da glória. Amém. Amém, Senhor.